Olá pessoal, hoje é o dia de falar nos pais amigos. Para que os nossos filhos sejam equilibrados, eles precisam de perceber o sentido de hierarquia. Isso começa dentro de casa, na nossa micro-sociedade, onde nós temos o pai, a mãe, o filho mais velho, o filho do meio, o filho mais novo, enfim, o número de elementos que seja, cada um no seu escalão. E muitos são os pais que se colocam ao nível de amiguinhos dos filhos. Temos que ter cuidado. Por que temos que ter cuidado? A professora está a ser complicada. Eu posso ser amigo do meu filho. Cuidado. Cuidado, porque isto depois provoca uma tendência de compensação. Por parte do pai que se calhar teve um educador déspota, intransigente, que nada negociava, era tudo no nível de ditadura, com aquele tipo de liderança diretiva, onde ele dizia faz porque eu digo. E agora está a querer compensar com negociações a mais. Sim, a nossa geração de pais tem uma tendência a querer negociar tudo e entender muitas das coisas e querer compensar tudo. E muitos de nós querer que os nossos filhos nos considerem seus melhores amigos. O pai e a mãe não têm que ser amigos dos filhos, nem na sua cabeça e nem na cabeça dos filhos. Pode haver, sim, e tem que haver, senão não é amor, muita proximidade afetiva e afetiva. Tem que haver mesmo proximidade. Tem que haver muita leitura de movimentos, de linguagem corporal, de usar o instinto, usar a genética, o conhecermos-nos a nós mesmos para perceber mais ou menos o que é que o filho possa estar a sentir, se ele é parecido connosco nisto e naquilo, etc. Mas nós não somos amigos. Nós não podemos pôr-nos ao nível de ser amigos nos nossos filhos, porque normalmente quando nós fazemos isso, nós não ficamos a um nível de mentor, nós ficamos a um nível de taco a taco. O que é que isto leva? Isto leva a, por exemplo, se tiver que ser algo inflexível, ele queira negociar. Nem tudo é negociável. Há regras, há situações, há momentos na vida em que se pode conversar, pode-se usar aquele nível de liderança de dar razões para ser assim. Faz por isto. Mas é um faz por isto. Ou vamos fazer, o projeto também é teu. Vamos os dois aproveitar com isso, mostrar à criança ou ao adolescente como é que ele aproveita, como é que ele beneficia se ele cumprir aquela regra. Aquele nível que ele faz a prova, ele passa, ele tira uma boa nota e ele passa a ter orgulho sempre que é elogiado por ter tido boas notas e passa a ter orgulho de ficar a saber algo que se calhar os colegas da mesma turma não conseguiram absorver. Então isto começa a tornar-se para ele um desafio. Perfeito. Ou então usar um outro ainda estilo de liderança com os nossos filhos, onde nós pomos-los a imaginar como será bom se acontecer assim, ou como seria dramático, às vezes fatal, se fosse até aquele nível X. Olha, não podes beber porque não tens idade, porque fulano morreu, fulano ficou tetraplégico, o que for. Então assim ele visualiza o que ele quer ou o que ele não quer que aconteça na sua vida e faz disto uma motivação. Nós pais temos que trabalhar nestes 4 tipos de liderança. A liderança diretiva, onde nós dizemos faz, porque às vezes é necessário, ou faz porque, então damos uma razão, ou vamos fazer, é colaborativo, ou imagina como seria se, é um outro tipo de liderança. Não há um tipo correto e único, efetivo de liderança, mas sim o apropriado para um certo filho, ou que seja o mesmo filho, dependendo do contexto, da ocasião, do motivo
da orientação que seja e de quantas vezes já se repetiu a mesma instrução, etc. Agora, amigos, não. Muito menos se chegar ao nível de discussão simétrica. Então isto, então tu aquilo, eu isto, tu aquilo, então... E os miúdos de hoje em dia, alguns querem falar ao mesmo tempo que os pais. Não querem deixar acabar, eles estão sem paciência e o pai cala-se. Porque o pai depois, ou ele chega àquele nível que o miúdo vai faltar-lhe ao respeito porque vai responder mesmo, seja à frente de quem for, ou o miúdo vai na mesma faltar ao respeito porque ele vai calar-se e o miúdo é que vai ser o último a falar. Nenhuma das duas está correta. Isto acontece quando não temos o conceito certo. Não tem que ser o miúdo a terminar uma conversa onde eu estou a dar uma orientação e o miúdo quer falar. Quer sempre falar. O miúdo tem que aprender a escutar. Ter o momento dele de argumentar com respeito. E quando aquele momento for dado por terminado, o pai conclui a conversa. Porque quem é o mentor é o pai. E os miúdos estão de tal maneira perturbados que muitos deles também fazem isso com os professores. E os professores têm que se calar. Porque os miúdos têm que poder expressar-se. Sim, até ali. Os miúdos não são amigos dos professores. Os miúdos não são amigos dos pais. O que os miúdos têm é uma proximidade afetiva, sim. A que se chama amor, sim. Mas não a nível de simetria e estarmos ao mesmo nível, não. Há hierarquias que têm que ser cumpridas. Na cabeça do miúdo ele tem que perceber. Eu posso expressar-me sim, mas eu tenho limites. E quem me mostra estes limites, concordando com eles ou não, porque são estes elementos que vão gerir o meu desenvolvimento, tem que reconhecer que ele ainda não tem pedalada, não tem bagagem para ser ele a ditar o seu próprio trajeto de vida. É o professor, é o avô, é o explicador, é a babá, é a tia, é o vizinho. Nós hoje em dia não deixamos os nossos vizinhos interferir na educação dos nossos filhos, mas naturalmente, se calhar o vizinho vê situações que o nosso filho à frente de nós não expressa. Porquê? Porque ele tem medo que se veja, ele tem algum critério, alguma cautela de fazer certas coisas à frente de nós. Por isso é que depois nós dizemos que os nossos filhos têm dupla personalidade. Dentro de casa são uma coisa, à frente de nós e fora são outra. Temos que treinar isto. Nós temos que ser os primeiros a perceber que eles não são nossos amigos e nem nós deles. Nós amamos-los por ser eles nossos filhos, assim como nós podemos amar os nossos amigos porque eles serem nossos amigos, ou os nossos irmãos por eles serem nossos irmãos. Mas os nossos filhos não são nossos amigos, eles não são nossos homólogos, não. Há esta diferença de patamares. Isto tem que ficar presente na cabeça dos miúdos. Podemos ser confidente deles, sim, mas nem por isso nós somos os amigos deles. Cada um tem o seu lugar na sociedade e nós, como responsáveis deles, temos o dever de os proteger e não ao contrário, pelo menos até certo ponto, até certa altura, até certo grau. Então não é o nosso filho, o nosso amigo. Vamos corrigir este conceito na nossa cabeça e na cabeça deles para que eles sejam depois adultos equilibrados e consigam então passar isto para os seus próprios filhos. Para que eles possam respeitar a senhora da limpeza, a senhora da cantina, a senhora, o senhor da porta, etc., como líderes da escola. Todos eles são líderes da escola. Qualquer funcionário da escola é o líder da escola àquele nível. Não que se respeite apenas o professor e mal, só quando convenha. Sim? Vamos fazer dos nossos filhos pessoas equilibradas, sendo nós a recalibrar certos conceitos que possamos estar a ter meio desviados da definição correta, pessoal.